E agora atenção, você aí que tem uma pessoa idosa em casa, tá? Você sabia que as quedas são a terceira causa de morte entre eles? Veja nessa reportagem aí como se prevenir desse tipo de acidente. Às vezes uma escada pode parecer um obstáculo insuperável. Não é pela idade que a dona Zilda tem dificuldade para se movimentar, mas sim depois de uma queda enquanto caminhava. Estava na chácara e sempre eu passo por um lado. Aquele dia eu fui passar pelo outro porque era mais curto. E desequilibrei e caí por cima da perna. No desespero a gente não pensa assim, vamos ligar para SAMU, alguma coisa. A gente tentou a gente mesmo resolver. Aí meu pai foi, manobrou o carro, colocou do lado, ele pegando de um lado, eu do outro, ela sentindo dor. E dali a gente foi direto para o hospital, né? No hospital, um raio-x revelou que dona Zilda havia fraturado o fêmur. Me levou lá para o centro cirúrgico e fiz cirurgia. E daí para cá só recuperação. Estatisticamente, 5 idosos caem por dia e precisam de atendimento médico apenas aqui no estado. De acordo com o Ministério da Saúde, as quedas são a terceira causa de morte entre idosos no Brasil. Se não tiver intervenção nas primeiras 24 a 48 horas, a morbidade, a mortalidade desse paciente aumenta. Caso o idoso caia, o ideal é que leve para o pronto atendimento o mais rápido possível para que a gente possa diagnosticar e tratar a tempo. Em 2024, mais de 1.900 idosos vieram parar no hospital devido a quedas. Esse é o perfil de paciente mais atendido por aqui. E muitas vezes a recuperação exige mais tempo e cuidados do que com uma pessoa jovem. A queda da dona Zilda foi há 1 ano. De lá para cá, foram muitas sessões de fisioterapia e tratamentos até voltar a ter mobilidade. O acidente mudou a rotina de toda a família. No início ela não andava, ela só ficava na cama, né? Os primeiros meses foram os piores, assim, que a gente teve que se readaptar, né? À realidade dela, que também virou a nossa realidade, né? Hoje, o acidente é levado com bom humor pela família, que leva à risca as orientações médicas para evitar uma nova queda. Evitar o uso de tapetes, colocar corrimão nas escadas, calçados adequados. Então, muitas vezes, aquele chinelo de dedo pode predispor algum escorregão ou a tropeçar. O mais importante em relação à queda é a prevenção. É exatamente isso. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui no estúdio, tá? A gente vai entender um pouco mais aí sobre os cuidados que precisam ser tomados, os riscos escondidos no nosso dia a dia, tá? E também ouvir histórias reais, tá? Eu recebo aqui no estúdio o médico geriatra, o Rafael, para poder nos ajudar aí a refletir um pouco mais e orientar como a gente pode prevenir essas quedas e preservar também a saúde e a autonomia na terceira idade. Eu também recebo a Rose e a Elizabeth, que vão contar as experiências delas. Gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Vitor Moreno. Rose, prazer estar aqui. Você, quem não conhece eu Rose, só te conheço por televisão, primeira vez ao vivo. Amor. Tô mais bonito ou mais feio? Lindo, maravilhoso, eu sou fã. Que bom. Rose, é chato perguntar a idade ou não pode perguntar? Não, eu tenho orgulho de falar. Quantos anos você tem? 73. 73 anos. E você tem toda uma vitalidade. Sim, muita. Fala pro povo o que você faz, Rose. Olha, eu trabalho, eu sou cuidadora, eu sou cozinheira, eu sou DJ. DJ, gente. Eu sou manicure. Faz de tudo. Aos 73 anos. 73 anos, sou muito ativa. Agora a gente está também com a Elizabeth. Pode perguntar também, Elizabeth, a idade? Pode, por que não? Quantos anos você tem? 68. 68. E também você mantém essa vitalidade? O que você eu faço academia, eu ando, faço caminhada, faço todo o serviço de casa. Sou bem ativa. Apesar de já ter tido um AVC, fiquei praticamente morta 15 dias na UTI, 2 anos atrás, mas eu sou muito ativa. Que bom. Agora, doutor... Graças a Deus. É importante, né? A gente viu 2 relatos aqui de 2 pessoas idosas, né, que é extremamente ativa, que pratica atividade física, que está aí no mercado de trabalho também, como DJ, igual a Rose. Isso é importante. É muito importante a gente manter a vitalidade, né? Manter a atividade física, manter o trabalho, manter um propósito de vida é extremamente importante quando a gente vai envelhecendo, né? Manter esse propósito é uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes. Conforme a gente vai envelhecendo, tender a não ficar só em casa, só parado assistindo televisão, mas ter um propósito, um dinamismo na vida é muito importante.
Entendi. Agora, doutor, a gente está falando ali, perguntar da participação, né? Muito importante chamar o povo para participar com a gente. Manda um WhatsApp pra gente aqui, ó. O WhatsApp tá aqui na tela, ó. 99942-2478. Se você tem alguma pergunta ou algum relato que você queira dar pra gente, é só mandar aqui seu WhatsApp que a gente lê aqui a sua participação durante o nosso programa Fala Espírito Santo, tá? Agora, doutor, a gente viu ali na reportagem que a queda, infelizmente, é uma das principais causas de morte, não é? Tem várias formas de ser evitado isso, não tem? Sim, é importante a gente saber por que o idoso caiu, né? O principal fator de risco da queda é ter tido queda no último ano, mas sempre quando a gente não deve entender uma queda como algo normal da terceira idade, né? A gente tem que entender o motivo, o que o paciente sentiu antes dele cair. Será que ele tropeçou, não estava fraco na perna? Será que ele ficou tonto, não estava se hidratando direito? Será que foi um tapete que ele escorregou? Porque sabendo o motivo que levou ele a cair, a gente consegue evitar que ele caia novamente. Rose e Elizabeth, vocês já tiveram algum tipo de problema de queda? Eu já tive 2 quedas. A primeira foi muito violenta. Em casa mesmo? Em casa, lavando o banheiro, eu escorreguei. Aí. E bati. Jogou aquele sabão a mais no box, Eu né? não gosto de sabão. Normalmente eu lavo com sapólio líquido. Para mim é melhor e fica mais cheiroso. E eu escorreguei, mas não foi no sabão, no sapólio, não. Eu escorreguei tropecei na quina do box. Entendi. Aí eu caí de costas e bati com isso aqui num ferro, né, que estava atrás. Nossa, então foi grave. Foi. Aí eu fiquei tonta na hora, deu um tempo, levantei. Aí fui, tomei um banho, tomei uma água bem gelada. E você estava sozinha em casa? Eu estava sozinha. Você mora sozinha, aliás? Você mora sozinha? Hoje eu moro sozinha. Você também, na Elizabeth? época, não. Meus filhos moravam comigo. 2 meses que eu estou acompanhando. Aí eu fui tranquilo, passei o resto do sábado, à noite fui pro baile, dancei a noite toda. Menina, depois de cair? Sim, eu não senti nada mais. Dancei a noite toda, que você gosta, eu danço muito, né? Sempre gostei. Aí foi no sábado, passou o domingo, eu com aquela dorzinha, puxando a perna. Na segunda-feira eu não Teve consegui. sequela? Não consegui levantar da cama. Fiquei 1 mês na cadeira de roda. 1 mês acamada. Por conta da queda. Você já teve também, Elizabeth, queda? Eu já tive queda no meu trabalho, antigamente em 2004, dentro da área do CST. Então, desde 2004, eu já estou aposentada. Eu encostei no INSS e estou aposentada. Aposentei em 2011 por causa de falta de líquido e cartilagem no joelho. Agora, Rafael, isso que elas estão falando é um relato muito importante, que inclusive eu tenho um relato desse até na minha própria família e da minha avó. Muitas vezes as quedas, no momento, eles não sentem nada. Às vezes sente só uma dorzinha e com o passar do tempo, aquilo pode, principalmente na região da cabeça, pode ser muito prejudicial e grave, né? A gente tem esses dois momentos específicos. Geralmente, igual aconteceu na reportagem, quando a gente quebra um fêmur, alguma coisa, o paciente vai ter uma dificuldade muito grande de andar, imediatamente a queda, muita dor. Ó, inclusive minha avó tá ali, ó, na tela. Eu ia até falar dela depois, mas ela já tá aí, ó. Daqui a pouco eu vou falar um pouco dela, que ela tá assistindo, tá? E ela tem 96 anos. Tá? E tá aí, ó, a vitalidade, jovem, dança e faz de tudo. Daqui a pouco eu falo mais sobre ela, pode continuar, Rafael. E então, né, as fraturas de ossos, né, geralmente são imediatas, né, a gente sente dor e limitação, mas é importante esse relato que a gente deu, né, que quando a gente tem um trauma no crânio, né, um TCE, quando a gente bate a cabeça, é comum o paciente não sentir nada, passar semanas, às vezes alguns meses, e logo depois ele começa a ter alteração de consciência, fica com a memória ruim, começa a ficar desorientado, porque pode ter tido, no momento do trauma, ter uma lesão de algum vaso e fica sangrando ali devagarzinho e passando muitos dias o paciente começa a ter alguma alteração de memória. Então é importante a gente, mesmo que o paciente tenha caído, passado vários dias ele não sentir nada, é importante monitorar, porque se ele começou a ter uma alteração de memória que ele não tinha antes, é importante levar no hospital, porque ele pode ter tido um sangramento. E se a gente for elencar assim, os principais fatores de queda dos idosos, a gente poderia dizer quais são esses principais fatores? Os principais fatores que levam o paciente idoso a cair, geralmente, é efeito colateral de medicação, os tarjas pretas da vida que os pacientes idosos costumam tomar muito para dormir, algumas medicações de pressão, pacientes que usam insulina, os diabéticos, que acaba a glicose caindo muito, eles caem por isso. E as medicações, a baixa quantidade de massa muscular, depois que a gente envelhece, não faz atividade física, a gente pode começar... Que é importantíssimo, né? A gente vai falar também sobre isso daqui a pouco. A gente pode começar a ter uma perda de massa muscular e fica mais difícil subir escada e se proteger. Caso tropece, a gente tem uma dificuldade maior de se proteger e é importante
quando o paciente cai e ele não consegue se levantar sozinho, aí é um fator de risco que ele está, de fato, com uma perda muito grande de massa muscular. Olha só, a gente já tem algumas participações aqui, ó. A Sueli de Vitória falou assim, ó: boa tarde, Morena, eu tenho 63 anos, mas tenho vitalidade. Trabalho, mas tomo muito cuidado para não escorregar. E a minha alimentação também é saudável. Ela falou que ama envelhecer. É legal isso, né? Eu acho que vocês amarem envelhecer é uma coisa... Cada dia que passa, a gente se sente mais forte. Aceitar a idade é o principal motivo, primeiramente, né, aceitar que está entrando na terceira idade, né? Eu encaro numa boa. Olha, uma outra participação que é da Regina. Boa tarde. No ano passado, no mês de abril, eu sofri uma queda, caí da escada caracol da minha casa, escorreguei e fui parar no São Lucas. Fiquei um bom tempo sentindo tonturas e hoje estou bem. Tenho 62 anos, trabalho em casa e tenho faz um trabalhinho 3 vezes por semana. É a Regina. Uma outra aqui, ó, a Maria das Graças, de Nova Betânia, Viana. Amo dançar, faço caminhada, ginástica, costuro e faço trabalho de casa todos os dias. Isso é super importante. Deixa eu só voltar num assunto que você falou sobre os medicamentos. Porque vocês fazem uso de medicamentos? Eu faço. Fala no microfone, Rose. Faz o quê? Faço. Uso pra medicamento. Quê? Não precisa falar medicamento, o nome não. Não. Faço estômago, né? E pressão. Entendi. Eu também, pressão e estômago. Então, como você falou, né? Como que você avalia isso? O próprio médico tem que dar essa orientação para o idoso de que esse remédio pode ter um risco colateral, pode sofrer alguma alteração? Uma das bases da geriatria, a gente faz essa pesquisa, né? Sempre passa todos os remédios que o paciente usa. Não é necessariamente porque você começou uma medicação quando você era mais novo que você vai precisar tomar ela ao longo da vida. E conforme a gente vai adicionando remédios, eles vão um interagindo com o outro e pode ser que a soma de vários remédios comece a dar um sintoma quando o paciente vai envelhecendo. Então é importante que o médico, né? Se você tiver a oportunidade de ter um acompanhamento com o geriatra, isso é melhor. Passar a lista extensa dos remédios que você usa e entender por que você está tomando cada um desses e conseguir tirar o que está em excesso ou o que está trazendo sintomas. Agora, Elizabeth, você falou para mim que você não mora mais sozinha. Por quê? Porque eu estou acompanhada, eu casei. Ah, tá. Achei que fosse por conta de ajuda, alguma coisa assim, não. Não, casei. Vai fazer 2 meses. Entendi. Agora, você falou que faz musculação? Faço musculação, faço hidroginástica e eu estou ativa. Tá, Rose também faz? Não, faço caminhada. Já é o Mesmo porque eu já trabalho começo. muito, né, Moreno? Não é? Eu trabalho, além de eu ser manicure, sou cuidadora, sempre tenho as atividades de cozinha. Mas, doutor, atividade física é super importante. Foi, aliás, o segundo relato que você disse aí, que é importante os idosos terem cuidado, não é? É comum a gente orienta a atividade física e o paciente acaba só fazendo caminhada, né? Caminhada, os exercícios, eles têm 2 grandes divisões, os exercícios aeróbicos e os exercícios resistivos. Os exercícios aeróbicos, né, corrida, caminhada, bicicleta, eles têm essa função mais cardiovascular, fazer sua pressão baixar, evitar o risco de você ter infarto. Mas os exercícios de força, musculação, pilates, hidroginástica, eles têm esse poder importante em prevenção de queda e que você consiga envelhecer de uma forma muito boa. Você viu o puxão de orelha, né, Rose? Presta atenção. Inclusive, eu fui, sobre esse assunto musculação, eu fui fazer uma reportagem, eu fiz uma reportagem sobre atividade física e musculação na terceira idade. Dá uma olhada. Chegar na terceira idade com saúde e disposição é o sonho de muita gente. É claro que eu não cheguei ainda na terceira idade, mas estou aqui, já me preparando para isso. Vou falar para você, se você ficar em casa sem fazer nada, também não vai adiantar muita coisa não. E acredite que a musculação pode ser uma aliada muito forte nesse processo. Além de trazer disposição, traz saúde, vitalidade e energia. E quem sabe muito bem disso, tá ali, seu Ângelo. Aos 69 anos, ele esbanja a vitalidade. 3 vezes por semana não deixa de cumprir suas obrigações na academia. Mas essa rotina de musculação começou há pouco tempo. Quando eu era mais novo, jogava bola e de uns 20, 30 anos para cá eu já sempre compro bicicleta, eu ando, mas esportivamente, nada profissionalmente não. E de 2 anos para cá eu resolvi entrar na musculação. Você estava com problema no joelho e tudo mais, o que você tinha? Eu estava sentindo um pouquinho na hora de agachar, que levantava, já incomodava um pouquinho e tal.
Mas seu Ângelo não está sozinho nessa. Ele só treina acompanhado da Larissa, que é personal e prescreve os exercícios de acordo com a necessidade e o objetivo do aluno. O Ângelo, quando veio até mim, me procurou justamente pelo quê? Falta de força quadríceps, posterior de coxa e glúteo, porque ele sentia a articulação do joelho e também do ombro. Então, eu voltei a nossa planilha de treino específico para ele fortalecer, principalmente membros inferiores, né? Hoje, a 40% aí, eu tenho um aumento assim no meu público, né, de aluno, né? 40% aí são idosos. E essa rotina semanal de treinos tem mudado a vida do seu Ângelo para muito melhor. Depois que eu comecei a fazer musculação, as dores que eu tinha no joelho, principalmente ao me levantar, né, pararam, desapareceram. Hoje ele mantém aí o treinamento, né? Hoje a gente já brinca, já conversa nas aulas. O Ângelo já é quase meu aluno modelo e é meu aluno modelo, né? Pela idade que ele tem e não falta o treino, assim, dificilmente ele falta, então ele sempre está evoluindo em carga, isso é muito importante. Doutor, muito legal isso, né? Eu acho que é um incentivo, né? A gente mostra, o nosso objetivo é esse, mostrar na reportagem e incentivar também que as pessoas e também da importância que é a prática da musculação. É isso para aí. essa terceira idade, a melhor idade, né? E lembrar que a dor, né, não é contraindicação. A gente vê, tô com muita dor no joelho, eu não vou fazer musculação porque eu tô com dor. Você viu que o Ângelo, né, ele tinha dor, começou a malhar e a dor sumiu sem precisar de remédio. É isso que a gente quer. Exatamente. Olha, tem uma participação aqui muito legal que eu gostei. Ela falou assim, ó, é da Helena. Ela falou, não uso tapete em casa, tenho 63 anos, sou bem ativa. Tenho muito medo das quedas, mas quero uma sugestão, por favor. Ela está perguntando aqui, se as meias antiderrapantes com aqueles pontinhos são melhores que os chinelos, doutor? Eu acho que todo calçado vai ser melhor que o chinelo de dedo, né? Os chinelos de dedo, eles como eles não prendem no calcanhar, quando o paciente tropeça, ele derrapa e ele acaba caindo. Então, ou você ficar descalço ou com calçado que prenda no calcanhar, né? Uma sandália, um tênis, ou essas meias que parecem uma sapatilha assim, elas são adequadas. Vocês tomam esses cuidados? Que na sua casa tem tapetinho, essas coisas? Fala no microfone. Você o quê? Eu adoro um tapete na sala, no meu quarto. Aqueles pequenininho, que escorrega? Não, no meu quarto, um tapete grande, sim. Na sala tem um grande também que fica na frente do sofá. Mas, assim, é preso embaixo do sofá. Mas eu tenho muito cuidado, eu nunca escorrego assim. O pior aconteceu, a última queda, foi da cama. Você caiu da cama também? Caí da cama. Dormindo ou caiu da cama? Mas os lençol eram lençol de seda. Mas você estava dormindo ou estava saindo da cama? Né? Não, eu ia levantar. Quando eu me apoiei aqui desse lado, o lençol desceu comigo e tudo, bati no chão. Meu Deus. Tive problema no... E você, Isabel? Eu tenho muito tapete dentro de casa, mas eu ando bastante cuidado. Eu tropeço muito, mas eu Vocês são o terror dos médicos, né? Eu tô vendo aqui, é o terror dos médicos. Inclusive, tem umas 3 noites que eu nem durmo de tanta dor no joelho, mas eu não paro de ir para academia. Aí, tá vendo? Não parei, não vou parar. Isso fortalece e ajuda muita dor. E não quer parar de doer, eu falo, enquanto não para de doer, eu vou continuar na academia. Doutor, a gente está falando muito de saúde física, mas a saúde mental do idoso também, ela precisa ser trabalhada para que ele chegue na melhor idade com a consciência também, não é? São dois momentos muito importantes a gente prestar atenção nos pacientes idosos, principalmente quando eles começam a morar sozinhos, né? Ou quando eles têm um luto, perdem algum parente, eles aumentam muito o risco deles terem depressão, e um paciente idoso morando sozinho é um fator de risco para ele envelhecer mal. Deixa eu aproveitar então falar que a gente está falando sobre saúde mental. A minha avó, como vocês viram ali, ela tem 96 anos e ela só se comunica comigo através do WhatsApp. Nossa. Ela é completamente conectada, digital. Inclusive, eu estava aqui falando, ela mandou uma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Diegão, vê se dá para ver aí, ó. Oi, Moreno. Tudo bem com você? Estou te assistindo agora. Né? Você está ótimo, muito forte, bonito. E sempre que você está trabalhando aí, eu estou lhe vendo. Obrigado, vó. E continue assim, sabe? Porque é bom ficar idoso, mas o idoso consciente, igual eu sou, né? Com 96 anos. Tá vendo? Estou ainda pensando na vida, fazendo meus programas, meus testes e tudo mais. Beijo, vó! Que uma linda gracinha. Doutor, você viu ela falando? Sei, mesmo com 96 anos, ela continua fazendo os testes dela. Foi o que a gente falou, a saúde mental. Isso eu acho que ajuda muito, né? Você não parar. Acho que não é porque você está ficando mais velho que você vai, não quero fazer mais nada. Acho que muito pelo contrário.
Um dos dias mais felizes, assim, quando eu estava estudando para ser geriatra, foi que eu consegui estimular uma paciente nossa a aprender a ler depois dos 90 anos para ler a Bíblia, né? Que ela sempre foi muito católica a vida toda, mas não conseguia ler. Aí ela entrou na escola, aprendeu a ler e começou a ler. Foi muito sensacional, assim, a gente conseguir estimular o paciente a manter a atividade intelectual também e além da atividade física, muito legal. E eu quero fazer a festa, tá, vó? De 100 anos. 100 anos tem que completar. Imagina o festão que vai ser. Misericórdia, não estou nem pensando. Vamos para a participação aqui, ó. Tem mais, ó. Doutor, eu me chamo Geucenia, tenho 64 anos e ela falou que cai sempre, mas só cai de joelho. Já caí várias vezes a semana passada indo trabalhar, não tropecei em nada. De repente fui parar no chão e caí de bruços e machuquei o joelho. É o que você falou, né? Precisa saber o motivo da causa, né, doutor? Não dá para saber. Se cair de joelhos é porque é uma defesa, que às vezes você acaba caindo de frente, mas não dá para saber exatamente por quê, né? Às vezes, ou alguma alteração na articulação, algum rompimento de algum ligamento, ou uma fraqueza mesmo nos músculos da perna. Ela precisou de alguma força a mais, ou o joelho não tinha e acaba caindo. Olha só, mais uma aqui, deixa eu ver aqui, ó. Boa tarde, no ano passado... não, essa aqui eu já li, deixa eu ver outra. Ah, tá, tem uma outra aqui, ó. Olá, boa tarde. Tenho duas senhoras que caem sempre. Quebrou o braço, uma outra que estava caminhando e de repente levou uma queda. Graças a Deus com ela não quebrou nada. É a Antoniela que mandou uma mensagem pra gente. Essa outra aqui, ó. Tenho 72 anos e até esqueço que sou idosa. Sou terrível. Olha isso, gente. O que penso em fazer quando vejo, já estou fazendo. Esse que é o problema, né? A teimosia também, né, doutor? É um dos fatores também que causa aí muitos problemas entre os idosos, né? É difícil, né? A gente vê, mesmo o paciente caindo por conta de um tapete, ele mantém o tapete em casa. Aí é difícil isso, né? Olha só, mais uma aqui, participação. Boa tarde, eu adoro tapete, tenho artrose, comecei a fazer musculação e dança, estou ótima. É a Tânia de Marataízes e tem 53 anos. Sobre isso, a gente está falando aí sobre musculação para os idosos, que é muito importante. Eu pedi para a personal, para a Larissa, mostrar para a gente 4 exercícios que dão para fazer em casa, utilizando o que você tem mesmo, na própria residência. Dá uma olhada. Agora eu vou passar para vocês alguns exercícios muito simples que você pode estar realizando em casa. Basicamente a gente vai precisar de uma cadeira, tá bom? O que é mais importante é que se a cadeira esteja apoiada próximo à parede. A gente vai começar aqui com o agachamento. É importante que os pés estejam na direção dos quadris. Você vai fazer o seguinte movimento: você vai sentar e levantar. Você pode repetir esse movimento 3 vezes, 3 séries de 15 repetições. Pode dar um intervalo de 1 minuto entre as séries. Esse exercício, a gente vai estar trabalhando o quadríceps, a região dos posteriores de coxa e o glúteo. O nosso segundo exercício vai ser um exercício de equilíbrio, que também é muito importante para essa idade. A gente vai apoiar as mãos na cadeira, sempre próximo à parede. Então a gente vai fazer esse movimento. Elevou uma perna, colocou no solo, elevou outra. A gente vai fazer 3 séries de 15 repetições. E o nosso terceiro exercício é um exercício simples, mas não menos importante, que é o exercício das panturrilhas, que a gente trabalha o retorno do nosso sangue venoso e assim trabalhando o nosso segundo coração, que faz o bombeamento desse sangue de volta. Então, na ponta dos pés, vamos elevar, sempre com as mãos apoiadas na cadeira, para que não ocorra nenhum acidente. 3 séries de 15 repetições também, com intervalo de 1 minuto entre as séries. E o nosso quarto exercício, a gente vai realizar um desenvolvimento. Eu estou aqui com um bastão, mas pode ser utilizado também um vassoura, um rodo, que você tiver em casa. Então você vai fazer esse movimento aqui, contração de abdômen, você vai elevar esse bastão, essa vassoura, esse rodo acima da cabeça. Trabalhando assim a mobilidade dos ombros e a força da região escapular. Esses 4 exercícios simples que você pode utilizar aí do seu tempo, 20 minutinhos do seu dia, vai te ajudar a melhorar a tua mobilidade, tua força, a tua disposição e assim evitando quedas futuras, desânimo, aumentando a sua disposição e força neuromuscular para continuar as suas atividades aí durante o dia. Bom demais, Larissa. Obrigado, viu? Ó, aprenderam, meninas?
Isso eu já faço em Vou fazer casa, agora, né? então? Mentira, tô brincando. Não precisa fazer agora, não. Isso eu já faço em casa. Já faz, pelo menos, esse exercício já faz em Porque casa. eu fiz muito na fisioterapia. Então, quando eu parei a fisioterapia, o fisioterapeuta pediu, continua fazendo tudo que você fez aqui em casa. Legal. Eu faço. Eu ligo o som, boto aquela música agitadinha. E vai embora. Elizabeth falou que faz academia, não é isso? Em casa eu faço a hidroginástica. Ótimo. Agora, doutor, você falou que aquele primeiro exercício de sentar e levantar é importante que, além de fortalecimento da perna, né, do quadríceps, ele é um teste que você falou que faz no consultório para quê? É muito legal. A gente faz esse teste no consultório, né? Colocar as mãos aqui no ombro e levantar e sentar de uma cadeira 5 vezes. Se você leva mais do que 15 segundos para fazer essa atividade, né? Levantar e sentar 5 vezes, o paciente leva mais do que 15 segundos. 15 segundos é um indicativo muito legal, assim, de que ele tem uma sarcopenia, essa deficiência de massa e força muscular, e ele precisa urgentemente começar a fazer uma atividade, mudar a alimentação. Aqueles testes que eu falei, que aliás minha avó falou que faz, vocês gostam disso também? Vocês mexem com a mente, trabalham? Palavra cruzada eu gosto. Fazer palavra cruzada. Quando tem tempo, né? Porque normalmente minha vida é uma correria. Né? Com correria. Muitas coisas, correria. Muito. Você também faz, Elizabeth? Faço, mas eu quase não tenho tempo de ficar parada também, não. Não tenho paciência de ficar parada. Eu gosto de agitação, de andar, de sair. Eu gosto de coisa mais agitada. Vocês são umas idosas que estão na flor da Eu não me sinto correria. idosa, eu não me sinto idosa. Isso é importante, você não se sente idosa? Eu não, para mim eu sou uma menina de 15 anos. Olha que maravilha. Tranquila. Para tudo, não tenho nada de idosa. Também não me sinto a pessoa idosa. Eu sei que eu sou. Tem 73 anos, né? Agora, olha mas só, eu gente, não me sinto. Eu estava conversando aqui com a Rose. A Rose, dá sua agenda de hoje, desse final de semana. Você saindo daqui, fala sim. você vai fazer o quê? Posso mandar um abraço pro meu fã-clube? Fã-clube? Fã-clube DJ Rose. Olha, um abraço aí para todo o fã-clube da DJ Rose. Um abraço para Flávio Nunes, a equipe Pop Mix. Um abraço para a equipe Acura Mix, que é onde eu vou tocar agora. Às 17 horas estarei lá no DJ Monstrinho. Com a minha sequência. Gente, você é estourado então, né, DJ Rose? Eu vou seguir você no Instagram. Claro, tá? E você, Elizabeth, aí. rapidinho que a gente precisa encerrar. Não, eu só... Pra casa. Eu vou pra casa. Ótimo. O doutor vai descansar também, né? Vou. Gente, obrigado pela participação de vocês. Acho que é um tema super importante. Vai. Não, eu vou com vocês, se bobear. É muito importante esse tema, essa participação. Obrigado mesmo, viu, Muito meninas? obrigada. Beijo pra vocês. Obrigado, viu, doutor?